né? Tem pergunta pra gente aí, Jean? Tu vê que meu celular tá bem aí em cima, cara. Deixa eu ver. Aí sim. Vamos ver o que os caras estão mandando pra tu aqui, Miguel. Será que a gente deixou os caras acordados? Pô, acho que não tá muito... Bom, o Leonardo mandou aqui, ó. Queria saber do professor Nicoleles como a neurociência de ponta tem visto a divisão mente e cérebro. Putz. Tudo que existe é o cérebro? Observação. É que ele mandou 5 mil pesos argentinos. Dá 25 reais. 5 mil pesos? Essa foi boa. Né? Não. Ninguém mais acredita só nisso. Mente e cérebro. O que é mente? Não, para mim a mente é uma propriedade emergente do cérebro, mas o cérebro sem um corpo não gera uma mente. Você pegar o nosso cérebro e puser numa placa de dish, né? Numa placa Petri, né? Que a gente chama aqui. Sozinho, ele não vai ter uma mente, ele não vai ser consciente. Ele precisa do corpo, ele precisa estar envolvido num ambiente. Precisa das experiências, dos sentidos. Das experiências, dos sentidos. Eu estou dizendo, ultimamente, eu dei uma aula recentemente onde aí eu elucubrei bonito, sem beber nada, sem fumar, nada. Eu disse o seguinte, a pele é o terno do cérebro. É a roupa do cérebro. É aquela que permite que ele faça contato com o que está aqui, né? A gente até recentemente, até 20 anos atrás... não dava a menor bola para o trato gastrointestinal e para os neurônios que existem ao longo de todo. É um sistema que monitora o meio interno e que informa o cérebro e que está envolvido em funções imunológicas, funções hormonais. Ou seja, é quase que um outro sistema nervoso. Então, o nosso... Responde a coisas emocionais, o frio na barriga, por exemplo. O frio da barriga, a intuição, né? Quando você tem aquele negócio que você está no vestibular. Hoje, no caminho vindo para cá, eu passei no prédio da escola primária onde eu fiz vestibular. 50 anos atrás. Ainda fiquei nervoso. Só de ver o prédio, entendeu? Quase 50 anos atrás, na Rua Consolação, eu falei, como eu passei mal nesse lugar. Só pela ansiedade de entrar, né? De fazer o barato. Enfim, o sistema imunológico tem um feedback, com um loop de controle com o cérebro. Então, nós estamos descobrindo que o corpo é o cérebro. E o cérebro é o corpo. Existe uma simbiose completa, né? E o cérebro basicamente usa o corpo e controla o corpo. E, curiosamente, todo mundo tinha um monte de teorias. O que eu falei no começo hoje, o movimento do corpo é um dos fatores mais fundamentais para manter a sua saúde mental. Nós não estamos falando de coisas sofisticadas, nós estamos falando de continuamente se movimentar ao longo do dia. Ou pelo menos o máximo que você puder. Parar de, assim... Isso pode fazer com que a gente precise menos, inclusive, de remédio para essa manutenção. E menos no final da vida de ser dependente de outras pessoas para viver, que é terrível. Sabe de um robô também. Então, né? Esse dualismo mente e cérebro é algo que eu não acredito que seja... Ninguém mais acredita nisso. Mas a maioria de nós acredita que a consciência e a mente, como a gente chama, emerge da atividade. Eu acredito que ela é dependente do campo eletromagnético que o cérebro gera. Porque o cérebro é movido à eletricidade, né? E, curiosamente, quando eu falo isso, todo mundo acha que é papo, mas não é. O cérebro humano funciona como uma lâmpada de 20 watts. Cada um de nós tem uma lâmpada aqui de 20 watts. Para pensar. Um data center consome gigawatts para poder fazer o chat GPT ser mais imbecil do que algum... Não é tão imbecil assim também, não é Miguel. Tão, mas ele é um jacu. Ele é um jacu, mas... Ele sabe muita coisa, mas não entende essas coisas. Ele sabe, mas ele é que nem o moleque da escola que recitava a lição de casa de cor. É isso. Né? Ele sabe a lição de casa, mas ele não entendeu piscirocas do que está escrito ali. Né? Eu fico imaginando que Aristóteles, Platão, Kant, o que esses caras pensariam de tudo isso? Os caras iam entrar em parafuso. Né? Eles falam, foi para isso que eu pensei a vida toda, escrevi tudo que eu escrevi para vocês. O ChatGPT fica te dando as frasinhas de efeito. Você lembra daquela peça de teatro famosa aqui em São Paulo? Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá? Nunca vi. Não, você nunca viu? Bom, eu vi. A gente podia dizer assim, quem diria, Platão acabou no ChatGPT, né? Que fim de vida, que fim de feira. Né? Ó, o Ederson mandou aqui, ó. Opa, goleiro do Manchester City. Esse aqui é o Cabral. Calma, o Ederson Cabral, calma. Ele mandou aqui, ó.
O livro O Verdadeiro Criador de Tudo expõe uma separação de G-Info e S-Info. Isso. Por que achas que essa separação não foi abraçada pela academia? Quem disse? Aí, ó, toma aí, ó. O Ederson, vai lá jogar no time do Guardiola, Edson. Tem mais de 1000 citações a nossa proposta. Ela não foi proposta originalmente nesse livro, ela foi proposta nessa monografia que a gente publicou em 2015. Tá. A G-Info, ela contrasta com a informação shannoniana. Shannoniana é a informação do Claude Shannon, a definição, a teoria da informação, que é usada pelos sistemas digitais, Tá. que é a lógica binária, 1 e 0. O Shannon já sabia que essa definição de informação que ele criou no final dos anos 40, quando ele trabalhava na Bell Labs, era para medir a transmissão de informação, a fidelidade de informação num canal ruidoso de transmissão de telecomunicação. Tá. E ele falou, isso não se aplica para tudo. Nós começamos a aplicar isso para tudo. Só que ela é digital, ela é simbólica, ela é sintática, no sentido de que a nossa linguagem é comunicada em informação shannoniana. Só que nós criamos uma nova definição em homenagem a um outro matemático chamado Kurt Gödel, que é um dos grandes matemáticos do século passado, amigo do Einstein, né? Onde a gente fala que essa informação é analógica, ela é embutida na matéria orgânica, ela não é transmitida como a shannoniana e ela é não verbalizada. Você não consegue, é como se fosse o seu sentimento. Entendi. O seu sentimento, você não consegue traduzir tudo que você sente em palavras. E eu não sei nem se o que eu tô sentindo corresponde... Exatamente, porque as palavras são criações nossas com sentidos arbitrários. Cada um de nós dá uma definição de beleza. Total. Né? Então, para isso, nós criamos todo um contraste de uma informação, de uma definição de informação que se aplica aos organismos. Tá. E essa é a fonte da inteligência orgânica, que contrasta com o Shannon. E a nossa monografia tem milhares de citações. Então, eu acho que ela não virou mainstream ainda porque leva tempo. Né? E porque as pessoas estão acostumadas com a definição do Shannon, que era um gênio, é o criador dos sistemas digitais, dos circuitos digitais, quando ele estava no MIT. Então, é um impacto muito grande e ele é considerado o pai da lógica digital que nós usamos hoje, junto com o Turing, né? E o John von Neumann, que foi quem pôs o barato na prática, né? Mas a nossa definição está criando barulho. Então, eu estou tranquilo, Ederson. Boa. Pô, preciso estudar tanto. Toda vez que eu converso com esses